A gente está no meio de uma série chamada Vida Devocional. Hoje seria a 4ª semana. Só que hoje é Páscoa. E a gente precisa não esquecer da nossa vida devocional, mas também não podemos falar de um grande dia para a história. Vocês estão comigo? A gente tem falado muito sobre esferas da espiritualidade, onde existe uma esfera mais íntima, quem sabe a mais importante, que só cabe em nós, mais Deus lá dentro. A gente chama essa de esfera privada ou esfera íntima. Se a gente pudesse pelo menos falar as 3 esferas, né, essa seria a esfera mais importante da nossa vida. O momento devocional, diário e prazeroso que nós dedicamos todos os dias para ter um tempo com Deus. Um exemplo até que eu conversei com o Felipe esse momento devocional é como um bebê que está sendo gerado num ventre da sua mãe. Cada vez que a gente fecha a porta do quarto, é alguma coisa nesse processo que nós vamos desenvolvendo. A barriga da mulher não é transparente por diversos motivos. Quem sabe um dos motivos que a barriga não é transparente é porque a gente ia ficar dando pitaco, né? Achando que não está do jeito que tinha que estar, que não está tão bonito, que tinha que ser mais comprido, que é mais parecido com alguém. Então a barriga da mãe é coberta. E é um mistério. É o Senhor que vai formando lá no secreto. A nossa vida devocional, o nosso desenvolvimento é a mesma coisa. Nós escolhemos um lugar, nós fechamos a porta, e nesse lugar começa um processo onde Deus vai desenvolvendo a vida dele na gente. E nós estamos no meio de uma série falando sobre vida devocional. Demos uma introdução sobre esferas da espiritualidade, que a primeira é a mais importante. A segunda seria a esfera familiar, e é onde eu vou dedicar um pouco hoje aqui minha mensagem, quem sabe praticamente ela toda, sobre aquilo que nós recebemos de Deus e nós compartilhamos com a nossa família, com as pessoas que estão mais perto da gente. E tem a esfera familiar, que a gente chama de pública. É aquilo que nós fazemos, como o dia de hoje aqui com a igreja, quando nós estamos numa praça, quem vai num GT, é uma forma da gente estimular, dar manutenção, desenvolver a espiritualidade, só que de forma pública. Então eu vou dedicar muito o que eu vou falar hoje aqui na familiar, E quero falar também de Páscoa. Então eu conto com vocês, para vocês, me ajudar com a atenção, porque hoje vai ser uma mensagem mais rápida também, porque nós temos a ceia. Eu gostaria que pudesse ser um momento bem especial hoje de ceia, se a gente ter pressa. Estão comigo? Estamos juntos? Então quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 6. Eu vou ler do verso 1 até o 8. Vou dar uma pausa, depois vou ler do 20 em diante. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 até o 8. Depois daremos uma pausa e vamos do 20 em diante. Vamos lá? As Escrituras dizem assim: estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, o seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouçam com atenção, Israel, e tenham o cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o seu Deus, e o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que eu lhes dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre as mãos, prenda-as a testa como lembrança, escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões.
Então quer dizer, lembra em todo tempo, quando estiver no carro, quando for descer do carro, quando ligar a TV, quando desligar a TV, quando for te vestir, quando acordar, no café da manhã, em todo tempo. Para quê? Vamos lá para o 20? Por que esse investimento tanto na vida familiar? Para que esse investimento tanto nos filhos? Para quê? 20. No futuro, os seus filhos lhe perguntarão: o que significa esses preceitos, decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu? Uma hora os nossos filhos vão perguntar: para que significa tudo isso? Né? Quem está tendo o privilégio agora já dos filhos pequenos, a gente ensinando as primeiras coisas, daqui um pouco os filhos vão perguntar: por quê? E então vocês lhe dirão: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com a sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante dos nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, sobre o faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar essa terra que ele havia prometido sob juramento aos nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos esses decretos e temamos o Senhor, nosso Deus, para que Ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente dos mandamentos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Se a gente pudesse traduzir a Páscoa, como diria um pastor da Monte Serra lá, o pastor Raul, quando ele quer que a gente explique alguma coisa rápida, ele fala assim: me dá um discurso de elevador. Nós estamos no 13º andar e a gente apertou, a gente tem que ir até o primeiro. Então tu tem 1 minuto e meio para poder me falar e explicar o que tu está me dizendo, porque eu não estou entendendo. Se a gente pudesse transformar a Páscoa num discurso de elevador, seria o seguinte: a primeira Páscoa, Deus, com sinais, maravilhas e com o sangue do Cordeiro, Ele livrou os primogênitos da morte e o povo da escravidão do Egito. Primeira Páscoa. A Páscoa de hoje, Jesus Cristo, com sinais, maravilhas e com o seu sangue, nos livrou do jugo do pecado e nos livrou da morte. Uhul. Primeira Páscoa, a libertação de um povo que estava cativo dentro de um momento de sofrimento. A segunda Páscoa, Jesus Cristo se entregou por nós. Hoje somos livres do pecado. Livres. Quando eu falo jugo, alguém já viu o que é um jugo? Já viu o que é um jugo? Um jugo normalmente vai 2 cabeças dos bois, É com uma madeira pesada. É muito pesado aquilo. Então tu imagina... Oi? Serve para dar direção. Então, sem Jesus, está a nossa cabeça de um lado e os nossos pecados do outro. Tem um peso e vai nos levando para a morte. Primeira Páscoa, segunda Páscoa. Vamos falar um pouquinho sobre a primeira Páscoa? Quando nós abrimos a Bíblia, tudo é sobre Jesus. Quando nós abrimos a Bíblia, a gente vê que é um recado de pais para filhos. É muito além de um livro de história. É um livro de relacionamento. Primeiro, o Antigo Testamento, havia uma antiga aliança que Deus fez com os homens. Novo Testamento, aliança que se dá pelo sangue de Jesus. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê já lá que em Gênesis 3, primeiro pecado, o homem erra, o homem tenta remediar a sua nudez de forma ridícula. O homem tenta remediar a sua nudez com algumas folhas. E Deus vai lá e com pele de animais cobre. Não era apenas a nudez, mas era a culpa da desobediência.
Então a gente vê já que desde o primeiro pecado, se teve ali as peles de um animal, é porque algum animal foi morto, sangue foi derramado. E desde Gênesis até Jesus, qual que era o código? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. A gente vê em Gênesis capítulo 12, quando Abraão recebe uma promessa: sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quando Deus começa ali de novo, né, juntar o seu povo de um jeito muito especial, em algum momento, a gente sabe que Deus não tem nada a ver com sacrifício humano, assim, não tem nada a ver, em nenhum momento na Bíblia, não tem nada assim que vá levar para que a gente possa fazer alguma maldade ou causar um sofrimento com alguém. Não existe isso. O que existe no momento entre Abraão e seu filho é que Deus queria matar no coração de Abraão algumas coisas. Deus ele queria reforçar algumas coisas com Abraão, de que ele era muito melhor do que a promessa. Deus tinha feito uma promessa para Abraão, que foi se cumprir depois de 25 anos, e pode ser que essa subida de Isaac com Abraão, lá no Monte Moriá, onde Deus falou: olha, leva teu filho, eu quero que tu me entregue ele no holocausto, pode ser que já tenha passado quase 40 anos. E quando Abraão pega aquela faca afiada e levanta, o que Deus diz? Agora eu sei que eu posso te abençoar. Tinha coisa dentro do coração dele ainda. Por isso que quando a gente lê lá no Novo Testamento, né, Pedro falando, né, que hoje a nossa circuncisão é onde? É dentro do nosso coração. E o que acontece lá, no momento, né, que Abraão está levantando o cutelo, aparece um cordeiro, substituto. E eles imolam aquele cordeiro no lugar de Isaac. Olha só, quando a gente vai lendo a Bíblia, tudo vai apontando, né? Tudo vai apontando para Jesus. Abraão teve alguns filhos, e o filho primogênito que herdou a promessa foi Isaac. Isaac teve 2 filhos. Você lembra do nome dos filhos de Isaac? Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito, trocou a primogenitura com Jacó. Um dia Deus tem um encontro com Jacó, muda o nome dele para Israel. E o Israel, né, o Jacó, que agora é Israel, tem alguns filhos, né, 12 filhos. E desses 12 filhos, um chamava-se José. E José foi vendido pelos irmãos no momento de fúria, porque o irmão tinha uma atenção um pouco mais dedicada do pai. Eles iam matar o irmão, e aí entre matar e vender como escravo, eles acharam mais lucrativo vender como escravo. E José acaba parando no Egito. Primeiro trabalha na casa de Potifar. A esposa de Potifar tenta um caso com José, ele não aceita. Ele vai preso como tentativa de estupro. Fica preso, e lá preso, Deus ainda com ele consegue desvendar alguns sonhos de pelo menos 2 funcionários da casa de Faraó. E um dia, um desses homens lembra que existia um homem que estava preso, que desvendava sonhos. Estou avançando rápido na história, né? Estão comigo? Está dando para pegar a história? É que eu quero chegar lá no Egito. Já estou no Egito já, né? E um dia, Faraó teve um sonho que ninguém pôde entender o sonho. E um desses homens, que era funcionário, que era copeiro, lembrou: olha, eu sempre tive vergonha de ter feito amigos, né, lá na prisão, mas teve pelo menos um lá, que desvendou um sonho. Esse desvenda sonhos. E José é chamado até Faraó. José traz a revelação para o sonho, e ainda José fala: olha, e para esse sonho é muito importante ter alguém de confiança, que seja um bom gerente de planejamento, porque toda a terra vai depender do Egito para não morrer de fome. E aí Faraó olha para José e fala: olha, eu não conheço outro homem que habite o Espírito do Altíssimo, você vai ser esse homem. E através da vida de José, Deus abençoou a terra do Egito e todas as nações da terra.
Então José, lá no Egito, ele tinha um carinho muito grande por aquela nação. Só que 400 anos se passam, e agora esse faraó que está lá, ele não conhece da história de José. E muito menos ele tem carinho por ela. E no momento onde ele olha e vê que o povo está se multiplicando muito rápido, ele fica com medo. Ele fica pensando, olha, se esse povo que se multiplica rápido, daqui a pouco, se eles quiserem entrar, fazer uma batalha, a gente vai perder. Então vamos começar a apertar eles cada vez mais. Não vamos dar tanto sustento para os trabalhos que eles precisam realizar. E lá no meio do clamor, lá na escravidão, no sofrimento, aquele clamor chega até Deus, e Deus então levanta Moisés. Então a primeira Páscoa, ela acontece depois de 1 ano, quando o povo sai desse lugar, lá do Egito. Acontecem 10 pragas, e a 10ª praga é a morte de todos os primogênitos de uma terra. Você tem noção que tragédia é isso? Todos os filhos mais velhos daquela nação iam morrer aquele dia, exceto os que tivessem no umbral das portas da sua casa o sangue do cordeiro derramado. Estão entendendo onde eu quero chegar, né? Estou vindo no Egito, estou falando do cordeiro, do sangue que está livrando. Estamos no Egito, saímos do Egito, o povo fica 40 anos andando. Podia ter chegado muito mais rápido, no lugar que Deus tinha mostrado, mas porque o coração estava distante. O coração estava distante, aquele povo precisou sofrer no Egito, depois que saiu do Egito. Então a Páscoa, primeira Páscoa, libertação do povo, lá da escravidão, do sofrimento. O que nós estamos comemorando hoje? Gostei muito desse texto que nós lemos aqui no início, em Apocalipse, quando ele fala, eu estive morto, mas agora estou vivo. Nós comemoramos hoje a Páscoa de Jesus. Tudo aquilo lá que a gente lê tanto em Êxodo, que a gente lê em Levítico, que a gente lê todo aquele processo ali que precisava a gente sacrificar, um animal para que a nossa culpa fosse removida. A gente chega a Jesus e Ele é o Cordeiro Santo que nos tira toda a culpa e que nos remove todo o pecado. Isso é demais, É muita graça. A Bíblia fala que todo aquele que entende quem é Jesus, ele vira parte da sua igreja. E a igreja de Jesus era como se fosse a noiva, que um dia ele vai encontrar. O maior evento que essa terra guarda é um dia que nós vamos nos encontrar com Ele. A Bíblia fala em Apocalipse 19:2, fala assim, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Apocalipse 22 fala, eis que venho sem demora, e comigo está uma recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o último, o princípio e o fim. Quando Jesus Cristo esteve pendurado naquela cruz, era um Deus que estava entregando a sua vida. Da mesma forma que o Criador um dia lá no Éden nos fez, agora ali Ele estava pagando a conta pelos nossos pecados. Eu entendo que o fato de Jesus não ter errado, ter sido perfeito, era a legalidade que nós precisávamos para dizer, olha, toda a culpa que era minha. Tem um texto em Colossenses que fala que havia um escrito de dívida que estava contra nós. Cada um de nós aqui mereceria pagar, ou nessa vida, ou do outro lado da eternidade, por todos os erros que foram cometidos aqui. Essa é a grande verdade. Todos nós teríamos que pagar aqui, pelas nossas mentiras, pelas nossas traições, pelos nossos erros, pelas nossas invejas, por tudo aquilo que a gente fez e ninguém viu. A grande verdade era essa. Nós teríamos que pagar. Mas Jesus, ele lá no Getsemane,
depois do suor lá, que ele estava sentindo a agonia de ter que se entregar pelo pecado da humanidade, ele é pendurado numa cruz para que os nossos pecados fossem levados e toda a culpa. Então nós já não vivemos mais numa era de culpa, nós vivemos numa era de graça. Há uma graça do Senhor que cobre todos os nossos pecados. Quando a gente começa a estudar um pouco sobre a história e ver cada detalhe, assim, principalmente cada dia que antecedeu, né, a crucificação, cada dia que antecedeu ali a Páscoa, ali junto com a última Páscoa, né, junto com Jesus, quando ele estava ali como um homem, cada detalhe assim, é muito rico. Deixa eu só trazer um, pelo menos, né, para a gente poder ter mais tempo na ceia. A crucificação era uma pena que as pessoas pagavam quando por alguma rebelião naquela época. Chamava-se Pax Romana. Roma estava sempre em guerra, sempre tinha guerra. Então eles queriam paz. Então a única forma que eles acharam assim para que a paz pudesse vir é que se alguém fizesse um levante, alguma rebelião, né, que alguém fizesse alguma coisa que pudesse ser um perigo para Roma, eles pegavam, penduravam aquela pessoa ali, né, exposta ao vitupério, para que as pessoas vendo aquela pessoa ali pendurada pudesse trazer paz. Então eu quero dizer, Jesus Cristo ter sido pendurado naquela cruz é muito além da paz romana, que não é só para ter mais guerra, é uma paz que a nossa alma ela carece. Tem muitos dias que nós estamos bem financeiramente e às vezes parece que a gente está sem paz. Já aconteceu contigo? Às vezes a tua saúde às vezes não está 100% e às vezes parece que a nossa paz ela tenta ser roubada, né? Muitas vezes acontece alguma coisa com o filho, o que acontece no nosso coração? A nossa paz tenta ser roubada. Mas eu quero te dizer que todo aquele que tem o Espírito Santo, que já entendeu, essa paz ela está disponível sempre. Não é pelo fato de Roma pendurava as pessoas para não ter mais guerra, é o contrário. Pode se levantar qualquer guerra, qualquer sofrimento, qualquer tribulação. Há uma paz que excede todo o entendimento, que envolve também esse sacrifício que ele fez por nós. Hoje de manhã nós estávamos no nosso devocional, em família, quis para casa, né? Vim um pouco mais cedo, voltei para casa, porque hoje era o dia de ler sobre a ressurreição para a Lola. E quando estava lendo ali Mateus capítulo 26, eu, a Naya, a Lola, sobre a ressurreição dele, em família, né? A gente estava fazendo a nossa esfera da espiritualidade, né, familiar. Ele venceu a morte, para que todos nós também, junto com eles, possamos vencê-la também. Nós não precisamos mais ter medo da morte. Há uma paz que excede todo entendimento, mas também há uma vitória. Eu tava rouco antes aqui, eu gosto muito de gritar naquela parte ali, né? Glorioso dia. Gritei. Eu gostaria que hoje fosse um dia assim, né? A gente na sexta-feira, eu até publiquei nas redes ali, né? Do meio-dia às 3 da tarde, lá naquele dia que ele foi crucificado, né? O céu ficou escuro, foi um dia mais triste da história, né? O dia que penduraram Jesus na cruz. Mas hoje ele precisa ser um dia de muita festa. Muita festa. Hoje precisa ser um dia de alegria. Deus já nos abençoou, né, com o batismo, né? Pá, quando tem batismo, acho que são os dias mais especiais, né? É muito especial, né, quando tem os batismos. É demais isso, né? Vocês vão comemorar o dia de hoje. Vocês vão lembrar do dia de hoje. Deuteronômio 6 está falando para a gente ali que a esfera da família é em todo o tempo. É em todo o tempo. É em todo o tempo. Então hoje, a gente está fazendo aqui no público, né? Está demais. E a gente vai continuar fazendo na esfera familiar a mesma celebração. Um dia, ele morreu, mas ele ressuscitou. E Paulo complementa isso dizendo, se nós esperássemos, né, se nós tivéssemos toda a esperança só para essa vida, eu acho que nós seríamos os mais infelizes, né? Então o que quer dizer?
Às vezes a nossa vida aqui não é tão longa, né, quanto a gente gostaria, mas a certeza é que nós teremos uma eternidade inteira com Ele. Para todo aquele que olhou esse sacrifício e aceitou no coração, existe uma eternidade inteira. E nesse lugar aí, já não tem mais dor e não tem mais choro. Amém? Vou ficar de pé então para a gente convidar o Felipe aqui para vir também, né, para ter nosso tempo de ceia. Quero ler um texto. Esse texto também, né, durante essa semana a gente fez aquela semana da Páscoa, né? E aí a gente foi fazendo, né, o Domingo de Ramos, que foi o domingo passado, né? Foi o dia onde ele entrou lá em Jerusalém, e todo mundo recebeu ele com alegria, a gente foi indo. Aí na quinta-feira era o dia do lava-pés e a ceia, né? A quinta-feira. E a sexta-feira já foi o dia onde teve o julgamento pela manhã, né? Teve o sofrimento, depois teve a crucificação. E na quinta-feira nós lemos esse texto aqui, que vai ser o texto onde a gente vai ministrar a ceia do Senhor hoje. Lucas 22, do 15. Lucas 22, do 15 até o 20, fala assim: Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Isso precisa constranger, né, a gente, né, amor, né? Jesus, sabendo que estava ali já, no dia seguinte, ele já sabia o que ia acontecer. E ele falou assim: eu estava ansioso, eu estava aguardando por esse momento. Pois eu lhes digo, agora que não voltarei a comê-la até que se cumpra no reino de Deus. Ele estava dizendo ali, olha, nessa estrutura aqui como homem, a última, que eu estava aguardando para fazer isso com vocês. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Depois ele partiu o pão e entregou a Deus, agradeceu a Deus, depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança, confirmada no meu sangue, que é derramada como sacrifício por vocês. Então o que aconteceu ali? Aquela ali foi a presença física dele com os discípulos. Poucos homens estiveram ali, né? Eu até brinco, né, que aquela foto, né, do Leonardo da Vinci é estranha, né? É como se alguém tivesse chegado num lugar e falado: eu quero uma mesa para 24 pessoas. Ué, mas vocês são só 12? Não, é que nós queria ficar todo mundo do lado de lá, porque o mestre queria tirar uma foto. Eu não imagino uma mesa daquele jeito. Eu imagino uma mesa redonda, ele sentado ali. Só que a esperança é, para aqueles que não partilharam lá aquele dia, existe uma que ele está preparando para nós lá. Um dia todos nós vamos sentar nesse lugar, chamado o banquete das bodas do Cordeiro. E a gente vai estar junto com ele. Essa fisionomia de quem está imaginando como vai ser, né? Vai ser demais, né?